Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, uma sexta-feira. Vamos logo ao título. Quem somos nós realmente? Quem somos nós realmente? Às vezes as pessoas têm a resposta na ponta da boca, assim, né? Ah, eu tenho nome e tal. Esse é o nome que você tem, tá? Tenho tantos anos, sou de tal lugar, pais tais, irmãos, avós, eu gosto disso, eu gosto daquilo, faço isso. Mas quem somos nós realmente? Todo mundo devia ter, ou eu acho, uma noção de psicologia. Todo mundo tem, automaticamente, né? Mas isso são impressões. Tem gente que ou teve alguma aula, ou foi procurar, conversou sobre o assunto. A maioria das vezes é psicologia, né? Mas já tá bom. Na psicanálise vai mais fundo, aí você tem ali umas suspeitas de seus mecanismos de defesa. Então tem gente que se acha demais, assim. Eu sou o cara nesses assuntos aqui. E às vezes não é. Tem gente que se acha de menos demais, assim. Se julga muito mal, assim. Tem uma autoestima muito baixa. E às vezes não é assim. Quem somos nós individualmente, como grupos? O Paulo, na primeira leitura que eu vou fazer, o Pedro, escrevendo a carta de Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Quem elas são realmente? Algumas se acham muito boas. O livro do Apocalipse vai dizer não são não. Algumas se acham pequenininhas, fraquinhas. E o livro do Apocalipse vai dizer não são não. Quem somos nós como pessoas, como indivíduos, como grupos, como nações, como países? Alguns têm uma autoestima muito baixa do brasileiro, né? O complexo do vira-lata, né? Não são não. Podem ter dificuldades por causa da pouca escolaridade, de questões econômicas, históricas. Ou se acham demais, alguns países, né? Nós aqui sabemos, nós aqui devemos mandar. Alguns querem mandar por causa disso aqui. Alguns se acham de menos por causa disso aqui. E quem que somos nós como humanidade? Sabe, essas definições são muito importantes. Porque é a nossa autoestima, que é ou grande demais ou baixa demais. E tem vários conceitos de quem nós somos. Tem o conceito, digamos assim, científico, biológico, que é bastante claro. Tem um conceito filosófico, quem é o ser humano. E é bonito, viu? Tem o conceito poético, quem são os seres humanos, quem é cada um, como é cada povo, cada etnia. E normalmente conversam muito. Tem os conceitos religiosos.
que quando conversam com os outros conceitos, científico, filosófico, poético, ele pode ser muito saudável, mas quando não conversa, qualquer linguagem que não converse com as outras, para mim já é descartável. Está errada, já de começo. Se a linguagem científica não conversa com se a linguagem religiosa não conversa com a científica e as outras conversam normalmente. Mas a religiosa é teimosa, né? Mas ela pode dizer coisas boas, mas não pode ficar surda e muda diante dos outros conceitos. Então, quem somos nós realmente? Também na linguagem religiosa, mas de maneira não surda, muda. Como se fosse a única válida. Ela pode nos ajudar e pode nos fazer crer em imagens totalmente erradas sobre o ser humano e sobre si mesmo, sobre si como pessoa. Vamos lá. Vejam, hoje os textos vão tratar um pouco disso, tá? Primeiro versículo, Isaías 29:16. Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? O oleiro é que faz obras com barro, tá? Pode a obra dizer ao seu artífice, a quem a faz, tu não fez nada. Pode a coisa dizer ao seu artífice, tu não sabes de nada. Então está tratando aqui como Deus é o... Isso é linguagem religiosa, tá? Então seja mais humilde com a sua visão sobre você. Aceite o que você e quem você é. Segundo versículo, Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A oração de uma mulher chamada Maria Louise Tourmaire ou Tourmaire, depende a língua. Tu que perfeita me fizeste, a mulher, né? Testemunhar gratidão a ti eu quero, e curvar-me cheia de estupefação, de admiração diante da beleza de todas as tuas obras. Tu que me sondas e conheces, mantém-me abençoada, guia-me por caminhos eternos, até meu bem-aventurado fim. Ela já sabe que é finita, e isso é uma coisa muito importante. Saber-se finito. Não tem nada eterno em você, a não ser o ser amada por Deus, pelo artífice da obra, que é você. Mas não se ache demais, não se ache demais, nem de menos. Quem nós somos realmente. A primeira leitura, eu quero fazer as duas leituras completas, por isso não vou poder, não vai dar, eu acho que mesmo assim não vai dar, não vou poder refletir muito. A primeira vem de Apocalipse 9-20, que é o livro de Apocalipse chama Carta para as 7 igrejas. 1:9-20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, na vida. Porque eles estavam sofrendo também. Eles eram deportados para lá e para cá, eram humilhados por xenofobia, preconceito, no reino e na perseverança em Jesus. Eu sou companheiro de vocês no sofrimento e na perseverança e na esperança. Estava na ilha de Patmos por causa de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva um livro
num livro que você vê, envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas eram o endereço do livro do Apocalipse, da carta de Apocalipse. Voltei-me para ver que me falava, voltando-me, vi 7 candelabros. O número 7 sempre é um número simbólico de tudo, todo. É que nem para nós o 8, assim, quer dizer, o infinito, o universal. Entre os candelabros, alguém semelhante a um homem, com uma veste que chegava aos seus pés, aquela simbologia dos pés de bronze, olhos com fogo, simbologia, tá? Simbologia não, linguagem religiosa. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Sua face é como o sol, quando brilha. E disse: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. Referência claríssima. E tem uma chave da morte e do Hades. Hades é o inferno, é o lugar para onde vão os mortos, tá? Não fiquem acreditando em besteirinha de diabo com chifre e aqueles fogos. Hades, isso é outra coisa, isso é o julgamento. Esse fogo que purifica as coisas. Hades é o lugar para onde vão os mortos. Quer dizer, ele julga tudo que existe, vida e morte. Ele é o alfa e o ômega, entende? Então, assim, tem que fazer as relações sem medo das figuras. O mistério das 7 estrelas, da minha mão, os 7 candelabros, são as 7 igrejas. Esses candelabros são os anjos das 7 igrejas. São, assim, o interior, quem elas realmente são, essas 7 igrejas. E o que eu quero dizer para essas 7 igrejas? Isso vira mais ou menos uma linguagem também para tudo, para nós, para as nossas igrejas, para nós como pessoas, uns que se acham de mais, outros que se acham de menos. É a segunda leitura em Gênesis capítulo 18, 1 a 15. Não vai mais dar para ler, eu vou ter que fazer um resumo. Então, diz ali que Deus aparece para Abraão, caminhando através de 3 pessoas. Abraão reconhece e pede para ele sentar ali na frente da tenda. Capítulo anterior, Abraão era um rei fazendo guerra, e agora ele está numa tenda lá. Tudo bem. Aí ele serve lá os 3 com jantar, com leite, com água, eles lavam os pés. E aí os 3 dizem: ó, Sara vai ficar grávida, tu vai ter um filho, e daí vai ser a mãe, ela vai ser a mãe, tu o pai da grande nação. E aí a Sara diz: mas eu já estou velha. Eles dizem: olha, não ria não, porque nada é impossível para Deus. Tá? Isso é a continuação do mito do nascimento, do mito heróico, dizendo que a nação de Israel, que está nascendo a partir do filho de Abraão, é uma obra de Deus. Só pode ser obra de Deus, né? E então esse povo que é para ser bênção para todas as nações, para todos os seres humanos em toda a terra. Esse povo é obra do Deus Javé. Um bom dia.